ansiedade, o teu controle e até os teus relacionamentos não forem o problema. Mas a tentativa de sobreviver a dores antigas? Pode vir. Quando que dá certo sempre. Ai, Senhor. Pega teu mate que o Quase Terapia vai começar. E aí, dona Amanda? Como é que estás? Eu tô bem, tô. Então tá bom. Vamos começar com umas perguntinhas hoje, né? Quanto tempo tu entrou no mundo do autoconhecimento e há quanto tempo tu conseguiu viver e te curar? Meu Deus, essas perguntas hoje tão profundas, né? Ai. Quanto tempo eu tô no caminho do autoconhecimento? Eu tô no caminho do autoconhecimento desde 2019. Foi uma parte da minha vida ali que eu comecei a entender que eu era adulta. Sabe, deu uma viradinha de chave, assim. Uhum. E aí eu entendi que eu precisava mudar alguns padrões que me limitavam para ir pra vida adulta, sabe? E me tornar responsável pela minha vida. E qual era a segunda parte da pergunta? Eu consigo viver e me curar. Não, ai, meu Deus do céu. Integrar, olha isso, olha pouco tempo. Porque eu acho que o caminho do autoconhecimento, ele tem algumas fases, assim, que não é assim tu chegar e achar que tu sabe tudo e tu consegue aplicar, entendeu? A teoria, ela é linda, mas a prática é mais difícil, né? E aí eu te faço a mesma pergunta, amiga. Vamos ver. Eu entrei no mundo do autoconhecimento em 2020, pós-separação. Eu comecei a olhar para mim com mais profundidade. E quanto tempo eu comecei a me curar e viver esse ano. E antes eu entrei na bolha e não conseguia separar. Esse ano que eu consegui fazer os dois e equilibrar. Eu acho que o início, assim, ele é muito essa coisa da gente se afastar de tudo, a gente entra numa bolha, né? Porque daí tu começa a se despir das tuas crenças e tu começa a enxergar que tu é completamente responsável por aquilo que tu escolhe na tua vida. E as consequências que vêm, tu vai ter que aprender a arcar com elas, né? A sustentar isso. E eu acho que isso é o mais difícil, então nos leva para um lugar de dor muito profundo. Porque para tu se inserir nesse universo, tu tem que ter muita coragem, né? Extremamente. Você tem, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Diga. Tá, ainda bem que tu anotou, né? Em que momento da tua vida tu sentiu que precisava se curar? Em 2020 também. No pós-separação, né? Depois de longos anos de relacionamento, eu senti que eu precisava olhar pra mim, entender algumas coisas, padrões, crenças, enfim. E daí foi esse momento. Mas teve um momento assim, tipo, que caiu uma ficha assim, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Sabe assim, tu consegue lembrar desse momento assim que aconteceu? Sim. Isso? Ano passado. Ano passado, por um episódio de... Acho que eu precisei bloquear uma pessoa da minha vida e daí eu senti mais profundamente. Eu acho que pra mim também. Faço a mesma pergunta pra ti. Pode responder. Eu tava num momento da minha vida que eu precisava encarar a realidade, sabe? Eu sempre fui muito boazinha, a pessoa que não dizia não. E aí eu me ferrava, sério, assim, ó, eu me ferrava assumindo coisas que não eram minhas. E aí, então sabe, quando eu me sobrecarreguei, eu percebi que, nossa, o que eu tô fazendo, sabe? Mas eu sempre fui uma pessoa que busquei, sabe? Eu sempre lia muito sobre isso, até porque minha mãe é terapeuta, então a gente buscava sempre conversar. Mas esse padrão, quando ele tá na gente, é muito difícil tu se perceber, sabe? Mas eu lembro, assim, do momento em que eu fui buscar ajuda terapêutica. Pensei, não, alguma coisa tem que ser feita, porque senão eu vou ser usada, vou me permitir ser usada, porque a responsabilidade é nossa, né? Então eu comecei a entender que essa responsabilidade era minha, de não entregar a minha vida nas mãos dos outros,
sabe? Porque quando eu entrego a minha vida na mão do outro, eu dou poder para ele, entende? E eu perco o poder sobre a minha vida. Então, esses insights, eles foram surgindo no decorrer do tempo, e eu acredito que não é momentâneo, né? Mas quando cai a ficha, assim, é muito difícil, é muito duro, porque dói a gente saber da verdade, né? Porque a verdade, ela é incontestável. Tu é responsável pelas tuas escolhas. Então, tu sustentar que tu tá errada, sabe? Que às vezes tu é a parte tóxica do relacionamento, que tu é a pessoa que tá fazendo muito pelos outros, achando que tu tá fazendo grandes coisas, mas tu tá sendo arrogante, sabe? Eu acho que isso pra mim foi o mais difícil. E assumir o papel, né? Que tu também erra. Que tu também tem que arcar com as consequências das tuas escolhas e também do teu erro, né? Com certeza, gente, não é os alecrim dourado, né? A era da tecnologia, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? E as pessoas acham que estão sempre certas. E não existe isso. Não existe certo e errado. Exatamente. Pelo menos no Barras a gente aprende isso. Não, o conhecimento nesse caminho, tu vai começando a perceber essas coisas. Porque todo mundo tá se curando de alguma coisa. Então, quando tu percebe que tu não é a única, né, tu começa a parar de julgar tanto também as pessoas. Tu para de achar que tu... Isso, na verdade, é uma arrogância, né? É a gente ser humilde o suficiente para reconhecer. E acho que é isso que falta mais no mundo. Humildade. Humildade de tu assumir que tu erra, que tá certa e que tu pode voltar na rota, pode melhorar, né? Pode ir por outro caminho, pode ir por outro ângulo, né? Exatamente. Eu acho que a vida é testar aquilo que é melhor para nós. E que muitas vezes a gente vai frustrar os outros. Né? Eu acho que quando a gente é muito boazinha, a gente não sabe dizer não, a gente tem essa dificuldade de entender que tem muita gente que vai odiar a gente. E ficar ok com isso, né? Até hoje eu tenho, assim, uma sensação, às vezes, um pouco ruim. Sabe? Que essa boazinha, sabe? Tipo, de querer agradar. Hoje eu consigo dizer não. Mas... hoje eu consigo. Mas... Sabe sustentar a chata? Sustentar a pessoa que não quer agradar é difícil. Talvez não se torne automático. Eu não sei se vai se tornar algum dia automático isso. Pelo menos pelas nossas criações, né, que a gente conversa. Sim, a gente é bem parecida, né? Mas um orar e vigiar constante, a gente está no processo. Esse é o autoconhecimento, né? É estar se vigiando e se percebendo, né? O que é mais difícil lidar quando se está dentro do mundo do autoconhecimento? O que é mais difícil lidar? Eu não pensei no que eu ia ter que responder. Mas eu vou falar o que vier na minha mente agora. Foi. O que é mais difícil de lidar no mundo do autoconhecimento é que, às vezes, quando eu comecei nesse universo, eu já te falei isso, principalmente quando eu me tornei consteladora, eu me achava a melhor. Estou curada. E aí eu simplesmente não ia a lugares que não estavam na minha energia. Alecrim dourado. Alecrim dourado, maravilhosa, perfeita, entendeu? Eu acho que eu queria passar essa imagem para as pessoas. E aí, eu acho que tá fugindo um pouco da pergunta, mas enfim, eu vou chegar onde eu quero chegar. E uma vez eu até vou trazer isso aqui que eu acho interessante, assim, a Bela Vieiro, que ela foi uma pessoa muito importante para mim no começo desse caminho. Foi ela que me deu a oportunidade para chegar onde cheguei hoje também. Ela me disse uma frase muito interessante. Uma vez eu fui fazer uma mentoria com ela e ela me disse assim: Amanda, tu tá cheia. E essa frase me tocou tão profundamente que eu entendi. Esvazia. Tá cheia demais. Tu não tá tendo espaço para receber. Então eu entendi que eu estava sendo arrogante. E que eu precisava de humildade para entender que a gente nunca sabe tudo. Que a gente tem que estar aberto para entender as coisas. E eu acho que essa foi a parte mais difícil do autoconhecimento. E hoje eu consigo lidar muito melhor, porque hoje eu entendo que eu não sou o alecrim dourado, entendeu? Eu tomei muitos tapas imaginários, assim, de mim mesma.
para poder entender. E eu acho que tu só vai entender isso quando tu ser humilde o suficiente para poder saber que tu não é o alecrim. E eu te faço a mesma pergunta. Eu acho que é no momento que a gente coloca o pezinho no chão, entende que existe um mundo de autoconhecimento, mas que a gente tem que estar sempre buscando, né? Nunca a gente vai estar 100% linear. Eu acabei de sair de uma terapia que eu estava falando justamente sobre isso, que a gente tem que estar sempre naquele equilíbrio, tentando um equilíbrio, né, obviamente. Surfando na onda, Surfando na onda, exatamente. Porque a gente nunca vai estar 100% nem lá embaixo, né? Porque senão não faz jus ao todo da nossa vida. A gente tem que estar sempre vigiando isso constantemente. Mas voltando à pergunta, né? O que é mais difícil lidar? Eu acho que incluir o autoconhecimento dentro da minha rotina, no meu caso. Por exemplo, no meu trabalho, na minha rotina, na minha família, nas pessoas que me conheciam antes e que agora eu sou um pouquinho diferente, eu mudei muito. Eu acho que isso, para mim, é o mais difícil. Não. Sim, é verdade. Até porque o autoconhecimento ele não é só para uma das áreas da vida, né? É para tudo. É para relacionamento, é para amizades, para família. E a gente precisa usar daquilo que a gente aprendeu, né? Senão não adianta, tu não vai fazer uso daquilo que tu aprendeu. Sabe que hoje eu fiz uma reflexão interessante, assim, porque eu estudo psicanálise e a psicanálise tem me mostrado algo que eu acho interessante sobre o comportamento das pessoas. Porque quando tu se autoconhece o suficiente para saber que aquilo que tu merece, sabe? Até para tu te relacionar com alguém, para tu saber se aquela pessoa ela tá te manipulando, se ela tá sendo tóxica. E quando tu entra nesse caminho e tu começa a estudar o comportamento humano, até o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela te olha, já te dá insights de saber, não, essa pessoa não dá, sabe? Se é verdadeiro ou não também, né? Isso. E eu acho que, por isso que eu falo, assim, que o autoconhecimento, ele te liberta não pelo fato de que tu vai se tornar um ser humano iluminado. Tu nunca vai ser perfeito, até porque a gente precisa ter a humildade suficiente para saber que a gente vai estar sempre precisando aprender. Mas, tá louco, né? É outra vida. É outra vida. Tu viver com consciência é outra vida. Porque tu presta atenção no todo e tu vê por outro ângulo. O melhor é isso, né? Ver por um ângulo mais saudável, mais leve, mais puro, né? Puro até por ali, mas enfim. Mas tu consegue ser mais inteira. Mais inteira. Integrar todas as tuas partes. Isso, eu acho assim, uma das coisas que eu sempre lutava contra mim mesma, e eu sei que tu é assim também, a gente é muito intensa, né? É muito, é 880. Tá muito triste, tá muito feliz e sabe essa energia? Mas eu integrar isso em mim, tu integrar isso em ti, saber que tu é assim, sabe? Tentando, claro, equilibrar sempre, né? Mas eu acho que o autoconhecimento, ele te faz entrar num lugar de aprendiz, sempre. É verdade. Né? E aí eu me lembrei de uma frase que a minha psicóloga fala: depois que tu vê, tu não consegue desver. E isso é bom e ruim. Né? É verdade. Porque às vezes eu queria ser um pouco ignorantinha, assim, de, ai meu Deus, eu não queria estar percebendo isso. Vou fingir que eu não vi. Vou fingir que não vi. Mas ok. E eu acredito que pra gente se tornar um ser humano melhor, a gente não pode desistir. A gente tá sempre buscando entrar nesse caminho e não desviar daquilo que te faz, que te leva pro caminho que tu quer, né? Pro teu propósito, pra aquilo que tu acredita. É verdade. Né? É verdade. E aí, amiga? É isso aí. E o próximo episódio vai ser o mais vulnerável do podcast até agora. Ai, meu Deus do céu. Fica o spoiler pra vocês. Se preparem, hein? Então, segue o nosso canal. Ativa o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo com quem tu conhece. Ah, e outra coisa. Assistam sempre até o final. Isso ajuda no engajamento, hein? É isso aí. Até a próxima. Até.